O Brasil deve terminar 2022 com as contas públicas no positivo pela primeira vez em 9 anos. O superávit primário será de aproximadamente 13 bilhões e 500 milhões de reais. A estimativa consta no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, enviado nesta quinta-feira ao Congresso Nacional. A versão anterior do documento previa um déficit de 59 bilhões e meio de reais. Segundo o governo, a melhora do resultado fiscal ocorre por causa da queda nas despesas e também com o aumento da arrecadação. E para respeitar o teto de gastos, o governo acaba de bloquear mais 2,6 bilhões de reais de gastos não obrigatórios do orçamento. Na verdade, a necessidade de bloqueio no terceiro bimestre seria de 10,5 bilhões de reais. Mas como o governo tinha bloqueado 7,8 bilhões das emendas parlamentares, o saldo necessário agora ficou nesses 2,6 bilhões de reais. O Miguel Daoud já está aqui conosco para abordar esse tema. Daoud, me parece muito positivo, né? Esse dado de que o governo encerra aí o ano com saldo positivo, com superávit, depois de 9 anos, né? Por outro lado, há cortes importantes de investimentos. Como é que isso impacta aí setores importantes, principalmente o nosso agronegócio, hein, Daoud? Boa tarde. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos. Petri, eu começaria esse comentário lembrando de um ditado que diz o seguinte: a mesma mão que afaga é a mesma mão que bate, né? O que acontece com o superávit das contas públicas após 9 anos com significativos déficits? Bom, nós tivemos um momento atípico em relação ao processo inflacionário. A inflação subiu demais. A inflação subindo, você tem um impacto nos produtos, os produtos subindo, você acaba arrecadando mais. E essa arrecadação é que permitiu, né, que o governo tivesse um superávit nas contas públicas, que sem dúvida nenhuma é muito positivo, né? Com relação ao bloqueio de orçamento, que seria o contingenciamento, você tem aí que considerar que o teto de gasto, o que ele faz? Ele pega as despesas anteriores, você corrige pela inflação e você não pode gastar mais que em torno de 1 trilhão e 700 bilhões. Então, diante disso, como nós temos uma inflação agora em queda, o teto de gasto também diminui. Diminuindo o teto de gasto, você precisa economizar, porque a arrecadação em excesso, em decorrência da inflação, de cortes de gastos e tudo mais, não serve para você ter uma compensação, né, nas contas públicas. Então, neste momento, o que nós percebemos claramente é que houve uma ajuda pela inflação para você ter esse superávit nas contas públicas e, por outro lado, você teve um ajuste para menos no teto de gasto que obriga o governo a fazer essa economia. Bom, 2023, o rombo nas contas públicas, uma vez equalizado a inflação, enfim, tudo que nós teremos aí pela frente, crescimento, não vai ser um crescimento pujante como nós tivemos agora em 2022, você já tem uma previsão de mais ou menos aí 70 bilhões de déficit. Esse déficit que a gente fala, Petri, não inclui juros, né, o déficit primário. O déficit nominal, se você incluir juros, o rombo nas contas públicas pode chegar aí a quase 700 bilhões de reais, uma vez que a nossa taxa de juros ela subiu muito e não existe previsão no curto prazo para que ela tenha uma redução. Então não é fácil, viu, Petri? Você tem uma boa notícia, não tenha dúvida, mas tem aí a boa notícia decorrente de um cenário que não vai se repetir em 2023. Perfeito. Já que você está com o figurino de final de semana, aí, Daoud, bom final de semana para você, até segunda-feira. Tá bonito, hein, Daoud? Valeu. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo elogio, um abraço a você e um abraço a todos. Valeu, um abraço, Daoud.